Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Aposta VDP. No vídeo de hoje vou fazer uma análise pós-rodada de domingo. Na verdade, não vou falar de todos os jogos, vou falar de alguns jogos em especial, principalmente da Série A do Campeonato Brasileiro. Vou falar como ficou a tabela após os jogos de ontem e também falar exclusivamente sobre Tottenham e Aston Villa, que foi o jogo em que eu fiz uma entrada e acabei tomando um head nesse jogo pela 13ª rodada da Premier League. E também vou fazer uma projeção para a rodada de hoje, principalmente para o jogo Goiás contra Cruzeiro, que se enfrentam aí praticamente uma final valendo permanência na Série A do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada. Depois da vinheta. Muito prazer, Valdir Veríssimo aqui falando. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a sua ajuda. A sua forma de me ajudar é muito simples, é apenas deixando o seu like, compartilhando esse vídeo aí com seus amigos, caso você queira, comentando, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, também seja muito bem-vindo aqui no canal. Essa é a sua forma de me ajudar, faz o YouTube entender que meu vídeo está sendo aceito pela comunidade e assim ele estará me recomendando a novos usuários. Para começar o vídeo, então, vou falar sobre a rodada de ontem. Na verdade, vou começar sobre um jogo às 11 horas pela 13ª rodada da Premier League. Tottenham contra Aston Villa. Eu estava em lei Aston Villa a 2,66, acabei tomando esse head. Eu acho que é importante aqui ser honesto, ser sincero também e falar mesmo do head. Eu não falaria de nenhum jogo da rodada de ontem, a não ser da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas como eu tomei esse head, eu acho importante falar aqui, não esconder nada de ninguém. Até porque também temos no grupo no Telegram ali, onde eu coloco diariamente todas as minhas entradas antes dos jogos e também os resultados de fechamento e tudo. Infelizmente não consigo abrir vaga, é um grupo gratuito. Infelizmente nesse momento eu não consigo abrir mais vagas, mas para o próximo ano, em janeiro, já estarei abrindo um outro grupo onde estará aberto para quem quiser entrar ali, enfim, quem quiser pegar o grupo para fazer tips e enfim, será um grupo aberto aí onde eu colocarei todas as minhas entradas e assim ficará mais honesto aí o fechamento quando eu falo que eu tomei um green ou quando eu tomei um red. Afinal, quem não faz parte do grupo pode achar que é apenas suposições aí ou coisas da minha cabeça, mas na final está sempre bem fundamentado. Então acabei tomando esse red aí, até teve valor essa entrada, afinal o Tottenham abriu o placar por 1-0, teve chance, se eu não me engano, teve 3 ou 4 gols impedidos para o time do Tottenham, acabou tomando a virada ali por 2-1. Placar ruim para o Tottenham, porém, um placar ótimo aí para o Aston Villa e eu acho que teve valor essa entrada, então foi um head, mas um head aí de respeito. É uma entrada que se eu repetir esse lay ao visitante underdog, com certeza eu vou ter mais acertos do que erros. Então é isso falado sobre esse head aí, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro Série A, que está pegando fogo. Tivemos muitos jogos ontem, mas os jogos aí que eu quero falar que são os mais importantes, que mexeram no topo da tabela. Para começar, Atlético Mineiro contra Grêmio. Uma boa vitória do Atlético Mineiro por 3-0. Eu tinha pego 3 pontos de mais EV, esse lei empate 3,85 tinha bastante valor, mas eu acabei ficando de fora. Então o Atlético Mineiro ali que no primeiro turno não estava jogando nada, teve aí o técnico dizendo que precisava de material para trabalhar, enfim, Felipão chegou para o segundo turno e colocou o Atlético Mineiro aí em condição de disputa pelo título, afinal são apenas 3 pontos de diferença para o líder Palmeiras e para o vice-líder Flamengo, lembrando que tem confronto direto entre Flamengo e Atlético Mineiro, confronto histórico, então tem tudo para ser um clássico e um jogo muito bem disputado, valendo aí título brasileiro. Então 3-0 para o Atlético Mineiro, o Grêmio que diz o Renato que é o melhor time do Brasil, ele sempre costuma dizer isso. Na minha opinião, essa temporada o Grêmio sim disputou entre os melhores do Brasileirão, ainda está disputando, ainda está em condição de título, mas devido à inconstância, a fato de fazer jogos bons, jogos ruins, eu acho que o Grêmio está um pouco fora dessa disputa por título. Acho que vai ficar mesmo entre Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Botafogo está ali, mas o que vem jogando Botafogo eu acho que é muito difícil colocar ele entre os títulos. Então acho até que, levando em consideração aí o poderio, a competência dos times, eu coloco Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo e Atlético Mineiro em terceiro. Então, boa vitória do Atlético Mineiro, que foi lá para a quarta colocação com 60 pontos. Também tivemos Botafogo e Santos. Botafogo que liderava o campeonato até o final do seu jogo, até o minuto final ali, onde tomou o empate para o Santos. Bateu esse back empate a 4. Eu tinha precificado, disse que o valor estava aí, ou até mesmo para a vitória do Santos. Não fiz nada também, mas o Botafogo com esse empate caiu lá para a terceira colocação, já que o Flamengo conseguiu golear o Atlético Mineiro, mesmo jogando fora, por 3-0.
era um placar bem provável, o Flamengo bem favorito mesmo, não tinha valor nenhum, nem para ficar em back, nem para ficar contra também o Flamengo nesse jogo, né? Então o Flamengo assumindo aí a segunda colocação, ficando atrás do Palmeiras por critério de desempates, já que o Palmeiras empatou contra o Fortaleza. Foi um bom jogo do Palmeiras assim no sentido de resultado. Já dentro de campo o Palmeiras não jogou muito bem, não jogou nada, na real não jogou para empatar o jogo. Ainda teve um jogador a menos, Gustavo Gomes foi expulso, quanto o jogo estava já 1-0 para o Fortaleza, mas o Palmeiras conseguiu buscar o empate com um jogador a menos, ficou atrás do marcador novamente e foi buscar o empate ali com o Zé Rafael. Então esse time do Palmeiras é muito resiliente, é um time que não se abala, é um time que toma pancada, mas ainda continua vivo no jogo, é um time que com a menos ainda continua vivo no jogo. Me lembra muito aquele jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, que o Palmeiras com 2 jogadores a menos conseguiu ainda o empate contra o Atlético no Mineirão. Então o Palmeiras líder com 63 pontos, logo atrás vem o Flamengo com 63 pontos também, com o mesmo número de vitórias, ambos têm 18 vitórias, porém o saldo de gol do Palmeiras é melhor. Internacional contra Red Bull Bragantino, uma boa vitória para o Internacional, chutar de vez aí a zona de rebaixamento, flerte com a zona de rebaixamento e tirar também o Red Bull da disputa por título. Na minha opinião, o Red Bull ainda está na disputa, mas eu acho que, falando em ânimo e em competitividade, eu acho que o Red Bull já está fora. Eu acho que vai ficar mesmo aí entre os 4 primeiros, porque o Botafogo ainda segue em terceiro, mas por critério de competitividade, eu acho que é Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro vão ficar entre esses três aí o título. Falar então sobre a rodada de ontem, que teve São Paulo também e Cuiabá que empataram, um placar aí que não diz muita coisa para a tabela, então vou acabar passando esse jogo aí falando apenas do resultado mesmo. Rodada de hoje então, com início às 14h30, Série A de Campeonato Italiano, 13ª rodada, Verona contra Lecce, e às 16h45, Bolonha contra Torino. Eu não soube precificar, vou ficar de fora. Às 17 horas, Premier League, 13ª rodada, Fulham contra Wolverhampton. Na minha opinião, pode ser que esse Lei Fulham a 2,56 tenha bastante valor, afinal o time do Fulham é o pior ataque da competição, com 10 gols marcados apenas, junto com o Sheffield, e 4 gols apenas marcados em casa. Então desses 10 aí a maioria deles foram marcados fora de casa, então dentro de casa o time do Fulham tende a não conseguir marcar gols. Vai pegar no time do Wolverhampton, que eu coloco ali naquela prateleira de times inconstantes, que é o time do Roma, Napoli, Chelsea, Wolverhampton, enfim, outros times aí, Bayer Leverkusen, que nessa temporada está indo muito bem, mas nas temporadas anteriores eram times de altos e baixos, então vai enfrentar o Wolverhampton fora de casa. Na minha opinião, o Wolverhampton vem jogando melhor do que jogou as outras temporadas, pode ser então que tenha esse valor Lei Fulham a 2,56, claro que vai depender muito das escalações. Às 17 horas, 14ª rodada de La Liga, Girona contra Atlético de Bilbao, a surpresa do campeonato espanhol aí, o Girona, que tem o melhor ataque da competição junto com o Real Madrid, são 31 gols marcados, 16 gols sofridos, vai enfrentar o Atlético de Bilbao, que tradicionalmente de camisa tem mais tradição do que o Girona, porém essa temporada o Girona está surpreendendo, está jogando melhor do que o Atlético de Bilbao, porém o valor ficou para esse empate. Então back empate a 3,80 pode ser que estará aí o valor para esse jogo. Às 21 horas, então, para encerrar a rodada, e na minha opinião o jogo aí mais importante, pelo menos para nós brasileiros, é claro que os europeus e enfim, não levam muito a sério o Campeonato Brasileiro, mas nós somos brasileiros e gostamos muito desse campeonato. Às 21 horas, 35ª rodada, Goiás contra Cruzeiro. Aí um jogo valendo permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. São os dois primeiros times fora da zona, dentro da zona de rebaixamento. Cruzeiro é o 17º, Goiás é o 18º. Goiás com 35 pontos, Cruzeiro com 41. Caso o Goiás vença, ainda não vai conseguir sair da zona de rebaixamento, mas cola ali no Cruzeiro e deixa o Cruzeiro muito ali, como pode-se dizer, muito de cabeça dentro da zona de rebaixamento, difícil de sair. Afinal, o Bahia, que já jogou o seu jogo, está com 41. Caso o Cruzeiro vença, vai passar o Bahia. Caso perca o seu jogo, vai ficar atrás do Bahia nessa rodada com 41 pontos e ainda com uma vitória a menos. Então acho que ao Cruzeiro somente a vitória interessa, mas lembrando que o Cruzeiro tem a melhor defesa, por incrível que pareça, um time que está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, brigando para não cair, é o time que tem a melhor defesa com apenas 30 gols sofridos, porém é o pior ataque com 32 gols marcados, então está aí também essa contrapartida, colocando frente a frente ataque e defesa, está explicado porque o Cruzeiro está na condição
de ser rebaixado ainda nessa temporada, de voltar para a Série B, de onde veio a temporada passada. Precifiquei tudo, porém não peguei valor nesse jogo. É muito difícil vencer o Goiás jogando fora de casa, principalmente para o Cruzeiro. Lembrando que a campanha do Cruzeiro é melhor fora de casa do que dentro de casa, então acho que tem um equilíbrio bem legal para esse jogo aí. Acho que será um jogo legal de assistir, mais importante para o Cruzeiro do que para o Goiás. Afinal, o Goiás, mesmo vencendo seu jogo, ainda vai ser difícil de conseguir sair da zona de rebaixamento. Vai precisar ainda de mais 2 rodadas aí de vitória, não pode mais perder nenhum ponto o time do Goiás. Já o Cruzeiro, caso vença, vai a 44 pontos, então já vai chegar lá junto com o Corinthians e no critério de desempates ali, que é o número de vitórias, vai ultrapassar o Corinthians, vai assumir a 13ª colocação. É isso, do mais, meu muito obrigado, desejo a todos aí uma boa semana, um abraço, muito obrigado pelos likes, pelas curtidas, pelos comentários, pelas visualizações, muito obrigado de verdade, de coração, uma boa semana e até amanhã.